Bom dia, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Nossa aula de biologia hoje vai ser sobre histologia humana. Vamos dar início fazendo o estudo do tecido epitelial. Bom, histologia é o estudo dos tecidos orgânicos. Esses tecidos são formados por células que se organizam para formar esses tecidos que têm funções específicas, tá? Os tecidos, eles têm funções específicas, mas eles não trabalham isoladamente. Os tecidos, eles necessitam um do outro para formar o quê? Os órgãos do nosso corpo. Então, lembrando dessa hierarquia, eu tenho células que se organizam e formam tecidos, tecidos que se organizam e formam os órgãos que se organizam formam os sistemas, e o conjunto desses sistemas forma o organismo como um todo. Então, quando alguma dessas partes não funciona, nós vamos ter as doenças, tá? E muitas vezes até os cânceres, tá certo? Por conta desse mau funcionamento aí individual. Mas o nosso organismo, ele funciona de forma conjunta, tá certo? Então, através das células, dos tecidos que formam órgãos, que formam sistemas, que o organismo, né, vai conseguir fazer a manutenção das funções vitais, tá certo? Nós vamos estudar os tecidos separadamente, mas eles vão estar sempre, vocês vão perceber durante o estudo, que eles vão estar sempre um dependendo do outro para formar o órgão, ok? Então, vamos começar com o tecido epitelial. E, começando aí com o tecido epitelial, nós temos a primeira página aí do nosso livro didático, né? Então, nessa primeira página, o que a gente observa? O foco do nosso estudo, né, que é a histologia humana, um menino olhando ao microscópio. Por quê? Porque esse tecido, ele só vai ser visível ao microscópio, tá? Na verdade, aqui, nessa imagem, a gente tem o tecido da mucosa da traqueia. A traqueia faz parte, né, um órgão do sistema respiratório. E essa foto aí, ela foi tirada de um microscópio eletrônico de varredura, tá? E ela foi aumentada 1000 vezes para a gente poder enxergá-la. E a gente consegue perceber aqui, ó, as células, né, do epitélio em roxo. Ela foi colorida, viu, gente, artificialmente. A gente só consegue essas cores quando a gente faz a coloração artificial, porque o tecido orgânico, ele tem uma cor só, tá? Então, se você pegar esse tecido e não fizer a coloração, você não vai conseguir ver essa separação, tá? Então, em roxo aqui nós temos as células da mucosa, né, do tecido epitelial que reveste essa traqueia. E aqui em azul, os cílios presentes nessa traqueia, que fazem o papel de empurrar o muco, de empurrar alguma substância que caiu de forma errada na traqueia. Ele vai trabalhar empurrando para o exterior, para fora desse órgão, tá certo? Então, ponto de partida aí, vamos dar início. Na imagem está representada a mucosa que reveste a traqueia humana. Observe as formas e os tamanhos das células apresentadas. Os tipos celulares semelhantes formam arranjos diferenciados, denominados tecidos. Então, no roxo eu tenho um tipo de tecido, aqui embaixo eu tenho outro tipo de tecido e aqui um prolongamento de tecido, que são os cílios, né? Essa parte que não está colorida aqui, ela está mais relacionada com a lâmina basal e o tecido conjuntivo, que fica agregado aqui a esse tecido, essa mucosa de revestimento, tá? Então, tecidos realizando suas funções de maneira isolada não garantem o funcionamento do corpo humano. De que maneira tecidos como o epitelial, o ósseo, o nervoso, o muscular e o sanguíneo interagem para a manutenção das funções vitais humanas? Então, de que forma? Um é dependente do outro. Por exemplo,
O tecido epitelial, ele é um tecido que a gente vai ver que ele é avascular, ele não é vascularizado. Só que essas células precisam de oxigênio, precisam das vitaminas, dos minerais para poder fazer o seu funcionamento, né? E aí, ele recebe isso de outro tecido, como por exemplo do tecido conjuntivo. O tecido ósseo faz a sustentação aí de todas essas estruturas. O nervoso comanda o funcionamento. O tecido nervoso, ele é responsável por encaminhar, né, receber os estímulos e encaminhar as reações a esses estímulos para todas as outras células do corpo. O muscular vai fazer a movimentação quando necessário, né? E o sanguíneo vai fazer o transporte, transportar os gases para chegar nesse tecido, como o oxigênio, recolher o gás carbônico que foi produzido durante a produção de energia. E aí eles estão todos integrados, como eu falei com vocês. Nós vamos estudar os tecidos separados, mas ele não funciona só, tá? Um tecido sempre vai depender do outro e aí com esse conjunto a gente tem a formação dos órgãos. E depois a gente vai estudar os sistemas orgânicos também, tá certo? Então vamos começar falando aí dos tecidos epiteliais, né? Os tecidos epiteliais, eles também podem ser chamados de epitélios, simplesmente de epitélios. Esses epitélios, eles têm algumas características e funções específicas, tá? Então, os epitélios, a principal função dele, revestir outros tecidos, certo? Como tecido conjuntivo, como tecido muscular, como tecido ósseo. Então, ele vai revestir, ele é epitelial, ele vai revestir, tá certo? Ele vai ter outra característica, que as células vão estar muito juntas, ou seja, células justapostas. E quando ele apresenta essas células muito juntas, elas não deixam espaço para substâncias intercelulares ficarem entre uma célula e outra. Então, essa substância intercelular, ela também pode ser chamada de material intersticial, tá? Então, células justapostas, muito unidas. E como elas estão muito unidas, não tem espaço para o material intersticial. Por que essas células estão muito unidas? Porque os tecidos epiteliais, uma das funções dele que a gente viu é revestir outros tecidos, né? E também, de certa forma, selecionar, né, o que entra e o que sai. Por exemplo, a nossa epiderme é um tipo de tecido epitelial. Ela, por exemplo, pode ser colonizada por bactérias, mas essas bactérias não conseguem passar da parte externa do nosso corpo para a parte interna, porque a nossa pele ela é impermeável, tá? Por que ela é impermeável? Porque ela tem essas células muito juntas, muito coladas, muito unidas, com esse pouquíssimo material intersticial. E isso dá para ela essa característica aí, né? De não permitir a entrada, por exemplo, de patógenos que podem estar aí na nossa pele, tá certo? Como eu falei aquela hora, o tecido epitelial ele também é avascular, ou seja, não tem vascularização, não tem veias e nem artérias, tá? Então, ele vai receber, nós sabemos que é o sangue que corre nas veias e nas artérias, que são responsáveis pelo transporte de substâncias boas para chegar até as células e ruins que eles recolhem das células para ser eliminados pelo organismo. Então, o tecido epitelial, ele vai ficar sempre perto, né? Sempre acima, digamos assim, de um tecido conjuntivo propriamente dito. E aí vai ter uma membrana, né? Uma membrana bem fina que vai separar um do outro. Por isso que aqui fala que o tecido epitelial situa-se sobre uma membrana ou lâmina basal, tá? E é essa membrana ou lâmina basal, que é bastante permeável, que faz a ligação com o epitélio que está logo embaixo, o epitélio conjuntivo, o tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é que fornece
as substâncias que essas células do tecido epitelial precisam, como oxigênio, água, minerais, vitaminas para eles funcionarem bem, né? E recebe essas excretas para esse tecido conjuntivo, né? Encaminhar através da vascularização que existe nele para ser eliminado do organismo, tá certo? O tecido epitelial ele é formado por fibras, como colágenos, fibras reticulares e outras substâncias proteicas. Então, aí, ó, essas outras substâncias proteicas podem ser, por exemplo, as fibras elásticas, constituído por uma proteína chamada elastina. E essa elastina forma grandes e longos fios, tá? Que permitem essa elasticidade dos tecidos epiteliais. Lembrando que eles revestem, né? Igual a nossa pele, por exemplo. Se a gente engordar, ela não vai rasgar, ela não vai rachar. Ela vai se expandir junto com o corpo. Então, o colágeno ele tem a função específica, né? É uma proteína, né? Ela também tem essa função de esticar os tecidos epiteliais, tá? E as fibras reticulares, elas são compostas também de um tipo diferente de colágeno, chamado reticulina. Elas são mais finas e formam várias ramificações. Então, o tecido epitelial ele vai ser todo todo proteico, né? Formado por essas fibras que são importantes. Quando a gente é novo, essas fibras elas estão em pleno funcionamento. Então, aí a nossa pele ela é bem esticadinha, bem lisinha, né? À medida que a gente vai envelhecendo, esses colágenos eles não vão sendo repostos, essas fibras reticulares e essas outras substâncias proteicas, elas não vão sendo repostas na mesma velocidade. A gente começa a envelhecer, essas fibras são repostas numa quantidade menor e a pele começa a enrugar, perde o seu suporte. Então, essas fibras elas dão suporte para os tecidos epiteliais. Elas são o suporte, na verdade, do tecido epitelial, porque ela está dentro, ela compõe o tecido epitelial, tá certo? Os tecidos epiteliais, eles não são só exclusivamente de revestimento. Eles também vão formar as nossas glândulas, glândula salivar, glândula lacrimal, glândula mamária, qualquer glândula, né, o pâncreas, vai ser formado por tecidos epiteliais, tá certo? Mas isso a gente vai ver melhor lá na frente. Então, vamos começar falando do tecido epitelial de revestimento. Os exemplos desses tipos de tecido são a epiderme, as serosas e as mucosas. O que é isso, Carol? A epiderme é essa camada mais externa da nossa pele. É o que a gente vê. O que a gente chama na realidade de pele não é o nosso órgão pele, porque aqui embaixo do que a gente vê tem ainda outras camadas, como a derme, por exemplo, que é o tecido conjuntivo, que vai formar esse órgão, tá? Então, o que a gente vê não é exatamente a pele, é a parte externa dela, que é chamada de epiderme, tá? Mucosa, essa pele fininha da boca, a pele fininha que está dentro do nariz. A epiderme, ela é impermeável, né? Cai água aqui, não entra para o corpo. Cai uma bactéria, um vírus, não entra para o corpo. A mucosa, ela é semipermeável, tá? Tanto que às vezes a gente tem contato com alguma coisa um alimento que está contaminado, a gente pode adoecer. Porque essa mucosa, ela já permite a passagem de algumas substâncias por ela, tá? E ela vai revestir, além da boca, além do nariz, os nossos olhos, né? A cavidade gástrica, a cavidade anal, a vaginal, né? Então, ela vai revestir órgãos ocos, digamos assim, tá certo? Então, a parte mais externa, a epiderme. As cavidades corpóreas, boca é uma cavidade. Então, dentro da boca, eu vou ter uma mucosa. O nariz tem a cavidade. Nessa cavidade do nariz, a mucosa, tá? As superfícies internas do nosso corpo, principalmente de órgãos ocos, tá certo?
E as serosas, elas funcionam como uma membrana externa de alguns órgãos, tá? Por exemplo, o pulmão, ele é protegido por uma capa. Essa capa é uma chamada de serosa. A serosa do pulmão, ela recebe um nome, é a pleura, tá? O coração ele também tem essa proteção, é como se você encapasse o coração. E essa capa é uma capa serosa, né? Que recebe o nome de pericárdio. E o abdômen, todos os órgãos do abdômen também são revestidos por uma camada serosa. E essa camada serosa chama peritônio, tá certo? Os epitélios de revestimento, eles vão ser classificados em epitélio simples, estratificado e pseudoestratificado. Essa classificação ela vai se dar de acordo com as camadas celulares que esse epitélio tem. Esse epitélio tem só uma camada celular? Ele é simples. Ele tem mais de uma camada celular? Ele tem 2, 3, 10 camadas celulares? Ele é estratificado. Ele tem uma camada só celular, mas essas células elas têm núcleos organizados de forma diferente, parecendo que são várias células. Pseudoestratificado. Sempre que vocês ouvirem a palavra pseudo, vocês vão associar a falso. Falso estratificado. Então, ele é um epitélio que deveria ser classificado como simples, mas ele tem a aparência de estratificado. Aí deram para ele o nome de pseudo-estratificado ou falso estratificado, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um agora. Então, olha aqui, ó, o epitélio simples. O epitélio simples nós vamos ter ele formado por uma camada celular, tá? Então, nessas imagens, o epitélio que nós estamos falando, ele está representado por essas células roxas, tá? Em marrom aqui, ó, a lâmina basal. E embaixo da lâmina basal, tecido conjuntivo. Ó, essas bolinhas vermelhas é a vascularização. São as veias que passam no tecido conjuntivo que fornecem nutrientes para o epitélio que está logo aqui acima, tá certo? Então, o epitélio simples, ele tem só uma camada de célula acima da lâmina basal. Então, em marrom a lâmina basal, tá vendo? Só uma camada celular. Aqui, ó, só uma camada celular. As células, elas não têm uma só forma, elas têm formas diferentes, tá? Então, quando essas células são achatadas, a gente fala que esse epitélio simples, ele é pavimentoso, tá? Quando essas células são bem arredondadas, igual aquelas que a gente desenha lá no quadro mesmo, que a gente tem a tendência de desenhar a célula sempre arredondada, a gente vai chamar ele, se ele tiver só uma camada de células arredondadas, de epitélio simples cúbico, cubos, né? E se eu tenho essas células mais alongadas, tá vendo? Uma camada só, mas ela é mais alta, ela é mais esticada, ela é mais alongada. Eu vou chamar de epitélio simples prismáticos, tá? Então, repetindo, o epitélio simples, ele é constituído por uma camada única celular acima da membrana basal, tá? Onde que eu vou encontrar esse tipo de epitélio? Formando o revestimento dos vasos sanguíneos, né, que é chamado de endotélio. Nos ovários das mulheres, eu vou encontrar essas células, esse epitélio simples, né? No intestino, no estômago, precisa fazer uma rápida absorção. Esse aqui, ó, deve ser intestino, tá vendo? Tem uns prolongamentos aqui, as vilosidades, que facilitam, né, essa absorção, tá? Essa facilitação de absorção, todo órgão que vai ter absorção de alguma coisa vai ter esse epitélio simples. Tudo bem, pessoal? O epitélio estratificado, aqui a gente tem a mesma coisa, as células em roxo, em marrom aqui, ó, a membrana basal. Olha quantas células eu tenho aqui agora acima dessa membrana basal, ó. 1, 2, 3, 4, várias células acima da membrana basal. Esse epitélio também tem células que a gente chama de
achatadas. Então, ele vai ser um epitélio estratificado pavimentoso. Vai receber a mesma denominação, porque as células elas vão ser ou achatadas, ou cúbicas, ou prismáticas, que são essas células mais alongadas, tá? Aqui em azul, gente, é o núcleo da célula, tá? Então, aqui eu tenho o epitélio estratificado, ou seja, com muitas camadas celulares acima da membrana basal. Mas essas células são achatadas, então ele é pavimentoso. Epitélio estratificado cúbico, as células arredondadas, né? Várias camadas. O epitélio cúbico e o epitélio estratificado prismático, que eu também vou ter vários conjuntos celulares acima da membrana basal e uma célula mais alongada. Então, é o epitélio prismático. Então, ele vai ser formado, como eu já falei, por várias camadas celulares. Por exemplo, nós vamos encontrar esse epitélio estratificado na parte mais externa da pele, a nossa epiderme. A nossa epiderme é assim, ó, estratificada, tá? E as células mais superficiais da nossa epiderme, elas já são células mortas, porque ela está muito longe para receber vascularização. Então, ela faz parte até e a gente vai perdendo ela vai descamando. A gente não percebe, mas ela vai, tá? Todas essas outras células aqui vão receber os nutrientes, né? Aqui do tecido conjuntivo. Essas células também, elas são da nossa epiderme, junto com essas células aqui, ó, entre essas células, nós vamos encontrar umas células chamadas melanócitos. Os melanócitos, eles produzem a melanina, é o que dá cor à nossa pele. A pessoa que tem bastante melanina, ela tem uma pele mais escura. A pessoa que tem poucos melanócitos, secretam pouca melanina, ela tem uma pele mais clara, tá? Além dos melanócitos, nós vamos ter também outras células especializadas chamadas queratinócitos. E essas vão liberar a queratina, que é a proteína que vai dar essa impermeabilidade para a nossa epiderme, tá certo? Protegendo contra tudo aquilo que eu falei, né? A entrada de patógenos, né? Dentro da nossa pele e fazendo ela ser mais resistente, porque às vezes ela entra em atrito, né? Com outras superfícies, tá certo? Essas células da nossa epiderme, se vocês olharem aí na página 6, você vai ver uma foto bem parecida com essa. A epiderme é um epitélio estratificado pavimentoso. E aí vocês vão vendo aí, ó, as células, os queratinócitos e os melanócitos, na página 6 de vocês, tem como eles estão mais ou menos dispostos, né? Tem uma representação esquemática aí, mostrando melanócitos e queratinócitos. Como ele é um epitélio que vai ter bastante célula morta na superfície, essas células aqui mais perto da membrana basal, elas estão sempre em atividade, elas estão sempre se proliferando para manter essa impermeabilização, né? Essa proteção, para manter essa pele íntegra, digamos assim, tá certo? Essa renovação ela vai se dar por uma lesão, quer dizer, quando você tem um corte na pele, rapidamente ele vai fechar, né? Por quê? Porque a nossa pele ela não tem que ficar sempre impermeável para não permitir a entrada de patógenos. Uma pele cortada, ela é uma entrada de patógenos, tá? Mas não são só os patógenos que podem causar doenças ao entrar no nosso organismo, não. Alguns patógenos, algumas doenças, elas podem aparecer por conta do meio externo da nossa pele. É o caso do câncer de pele, né? Quando a nossa pele, a nossa epiderme aí, ela é bombardeada por radiação ultravioleta, que são emitidas pelo sol, e elas não recebem nenhuma proteção, as células aqui, ó, perto da membrana basal, que são as que se multiplicam, elas recebem essa radiação e elas vão ter o seu material genético muitas vezes modificado, né? E aí, quando isso acontece, começa um crescimento exagerado dessas células, o que forma o que a gente chama de tumor, tá? E aí é o câncer de pele. Muitas vezes, na pele, a maioria desses tumores, eles são malignos. Por isso, qualquer manchinha que aparecer diferente ou pinta que começa a crescer,
você pode procurar um médico, porque pode ser o indicativo de um câncer de pele. Por isso é muito importante o uso de protetor solar. Agora tem outras doenças, como a psoríase, que é uma doença crônica inflamatória, que ela você não pega de outra pessoa, ela não é uma doença que pode ser transmitida, ela não é contagiosa. Ela é uma doença genética, né? Ela pode ser genética. Então a pessoa nasce com ela e vai desenvolver ela, às vezes, só na fase adulta, né? Por quê? Porque vários outros fatores externos podem desencadear os sintomas dela. O estresse, por exemplo. Criança, hoje em dia, dependendo da criança, ela pode até sofrer estresse, né? Aquela criança que só fica presa no apartamento, aquela criança que tem muitos compromissos, ela pode se estressar. Mas, geralmente, é uma doença que aparece mais na vida adulta. Ela é crônica, então ela não vai ser curada. A pessoa vai ter que conviver com ela a vida inteira, né? E outros fatores que podem desencadear, né, as reações da psoríase, temperaturas baixas demais, pessoas que moram em lugares frios ou viajam para lugares frios, né? Alguns medicamentos, bebidas alcoólicas. Então, essas devem ser evitadas por pessoas que têm a psoríase, tá? E uma outra doença de pele também que é bem conhecida é o vitiligo. Ela também não é contagiosa, né? Ela está relacionada com os melanócitos, quando esses melanócitos eles deixam de produzir e secretar a melanina, que é o que pigmenta a pele. Então, essa doença ela não afeta o corpo como um todo, ela vai afetar partes do corpo, tá? Como nas mãos, no colo, aqui abaixo do pescoço, às vezes no rosto. O vitiligo, como ele é a falta de melanina na pele, nesses pontos onde o melanócito não está produzindo e secretando essa melanina, ele vai ficando esbranquiçado, rosado, tá? E nesses pontos, o melanócito, ele é uma proteção contra a radiação verde. A pessoa que tem o vitiligo, ela também é crônica, não tem cura, ela também pode ser desencadeada por estresse, tá? A pessoa tem que usar uma quantidade maior ou mais vezes de protetor solar, porque a área fica muito sensível, né? Podendo desencadear câncer também de pele, tá certo? O epitélio pseudoestratificado. Ó, porque que ele é pseudo? Porque ele é falso, né? Na verdade, o que é que ele vai ter? Ele vai ter a lâmina basal aqui, ó, e ele vai ter só um conjunto de células em cima da lâmina basal. Só que essas células, elas vão ter tamanhos diferentes. Uma célula mais curta, uma célula mais alongada e uma célula muito mais alongada. Mas cada uma é uma célula, tá vendo? Todas elas partem da membrana basal, estão ligadas à membrana basal. Só que parece que eu tenho várias células aqui. Na verdade, eu tenho várias, né? Mas eu não tenho um conjunto, né? Estratos dessas células. Por isso, ela é pseudo-estratificada. Então, elas vão apresentar os núcleos também em posições diferentes. E aí a gente entende visualmente que são várias camadas celulares. Mas é uma só camada celular, tá vendo? Todas as células curtas ou longas estão ligadas a essa lâmina basal, tá? Esse tecido pseudoestratificado, muitas vezes, eles vão apresentar cílios na sua superfície. Então, são tecidos que nós vamos encontrar, por exemplo, na traqueia, né? No útero também. Se a gente voltar lá na imagem da página 4, nós vamos ver exatamente isso, né? Que é um extrato celular só e que esses núcleos que estão aparecendo aí em negro, eles estão em posições diferentes, tá certo? Então, pseudoestratificado, repetindo para fixar uma única camada de células, tá?
O núcleo deles vai estar situado em alturas diferentes, dando essa impressão falsa de que existem várias camadas celulares. Mas, se você observar, todas as células estão ligadas à membrana aí basal ou lâmina basal, tá certo? Então, vamos agora para os tecidos, para o epitélio glandular, né? O epitélio glandular formam as glândulas. Glândulas são estruturas, né, especializadas que vão produzir e secretar diferentes substâncias no nosso organismo. Então, tudo que é secretado, que é colocado para fora em algum momento, é uma glândula que produziu e excretou, tá? Algumas glândulas, elas vão produzir substâncias e vão excretar ao invés de para fora, para dentro do organismo. Quando eu falo para fora, meio externo do corpo. Para dentro, fica dentro do corpo, tá? Então, por exemplo, a lágrima. A lágrima, ela é produzida na glândula lacrimal. Sempre que você pisca o olho, essa lágrima é liberada e ela lubrifica a parte externa do seu olho. Essa lubrificação é muito importante, porque no olho existe uma mucosa que é semipermeável. Quando ela está seca demais, ela permite a entrada de patógenos com maior facilidade, tá? Então, a glândula lacrimal, ela é uma glândula externa. As glândulas que são externas nós chamamos de exócrinas. Exo, para fora, secretar para fora, tá? Glândula endócrina, testículo. Testículo é uma glândula que produz hormônio, testosterona. A testosterona é produzida nos testículos e liberada na corrente sanguínea. Então, ela é uma glândula endócrina, produz e libera substância para dentro do corpo. E ainda vão ter as glândulas chamadas de anfícrinas. As anfícrinas, elas são anfi, significa dupla, função dupla. Ela vai fazer função de exócrina e de endócrina. O principal exemplo no corpo humano é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que vai produzir 2 hormônios que ele joga na corrente sanguínea, que é o glucagon e a insulina. Então, o pâncreas produz o glucagon, a insulina, e joga na corrente sanguínea. Então, fica ali dentro do corpo, é endócrina, é a parte endócrina dela. Mas vai ter uma outra porção do pâncreas que produz o suco pancreático. O suco pancreático, ele é usado no processo digestório, tá? Ele vai fazer a digestão de nutrientes. Ele é jogado no intestino delgado, especificamente na parte chamada de duodeno. Então, quando essa substância é produzida e ele é jogado dentro de um órgão, ou como estômago ou intestino, nós vamos entender que ela é externa, porque vai sair resíduo dela pela porção final do intestino, tá? Então, ela é anfícrina ou mista, por isso, tá certo? Uma das características das glândulas é que todas elas são formadas a partir do epitélio, tá? Então, ocorre uma proliferação da camada mais externa do epitélio, né? Esse epitélio, ele vai crescer, ele vai se multiplicar e ele vai formar o que a gente chama de glândula, tá? Quando essa glândula, ela continua ligada aqui ao epitélio, ó, nós chamamos ela de exócrina, tá vendo? Então, aqui uma glândula sudorípara, ó, liberando suor para a pele. Epitélio, tem várias camadas, né, que está sendo representada por uma. Mas, a lâmina basal e tecido conjuntivo, né? E aqui, ó, os capilares. Então, essa glândula, ela foi formada e ela continuou ligada ao epitélio. E ela consegue secretar para fora, para o exterior do corpo, tá? Nesse caso aqui, ó, é uma glândula
endócrina. Teve a proliferação do epitélio, teve a formação da glândula, mas ela perde o contato com o epitélio que a formou. Quando ela perde esse contato, nós chamamos ela de endócrina. Ficou toda para dentro, não tem ligação com o meio externo. Entendido, pessoal? As glândulas exócrinas, as principais que a gente vai citar aí, ó. Eu já dei o exemplo das lacrimais, né? Dei o exemplo das sudoríparas, mas nós temos as sebáceas, as mamárias, as salivares, tá? Então, glândulas exócrinas mantêm o contato com o epitélio que as formou por meio de ductos ou canais, né? Secretores, que vão secretar para fora, tá? No caso das glândulas sudoríparas, essa secreção ela é muito importante. Por quê? Porque ela está relacionada com a manutenção do calor corpóreo. Nos dias quentes demais, a gente soa mais. Soa por quê? Porque quando esse suor ele é liberado, né? É porque tem um aquecimento excessivo do nosso corpo. Então, ele fica sobre a pele ali, ó, e depois ele evapora. Toda vez que ele evapora, ele possibilita que o calor ele saia para fora do nosso corpo. E aí o nosso organismo consegue manter uma temperatura corpórea constante, que é o ideal para o funcionamento de todas as células, tá? Uma outra glândula importante para nós, seres humanos, que somos mamíferos, é a glândula mamária, né? A glândula mamária, ela é a primeira fonte de alimentação para os nossos descendentes. Então, os mamíferos, eles vão ter essa glândula mamária, elas são exclusivas dos mamíferos, glândula mamária, mamífero, inclusive dá um nome, né? A essa classe. E ela vai liberar para o meio externo o leite materno, né? Que vai ser importante aí na alimentação dos nossos descendentes, tá certo? Dentre as glândulas endócrinas, eu já dei o exemplo aí, né? Do hormônio masculino, da testosterona, que é formada nos testículos, que é uma glândula endócrina. Mas nós podemos ter outros exemplos aí, como a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela está no nosso pescoço. Ela produz 2 hormônios, T3 e T4. E eles têm uma grande função no bom funcionamento das nossas outras células. Esses hormônios, eles induzem, né? Eles controlam o metabolismo do corpo, como que o nosso corpo funciona. E essa glândula endócrina, como eu falei, ela perde o contato com o tecido de revestimento, né? E ela acaba secretando todas as suas substâncias na corrente sanguínea. Tá certo? E para relembrar, as glândulas anfícrinas ou mistas vão produzir tanto substâncias que vão ser colocadas no meio externo ou no meio interno. No meio externo, pode ser para fora do corpo ou pode ser dentro de órgãos, como estômago, intestino. Foi o caso que eu dei aí, o exemplo que eu dei do pâncreas, né? Que insulina e glucagon que ele produz vai para o sangue. É a função endócrina. O suco pancreático vai para o duodeno, né? Para o processo digestório. E ela tem a sua porção exócrina. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido explicativa, que vocês não tenham tido dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida ou se gerou algum questionamento, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder qualquer pergunta de vocês. Tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.